Se você tem traumas do passado, escuta uma coisa que eu vou lhe dizer. Olha aqui para o bispo. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Tudo que deu errado no seu passado, Deus escolheu você para você dar certo agora. Amém? Se lá atrás deu errado, desconsidera. É porque lá você estava sem a presença. Agora com a presença, aonde você for, você vai dar certo. Quem já achou, diga amém. Fecha seus olhos, diga assim: Senhor, usa essa palavra nessa manhã para falar comigo. Que essa palavra seja luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés, em o nome de Jesus. Hebreus 9, versículo 1, amém? Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração dos dizimistas, tá bom? Diz assim, ó: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo, diga comigo, maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Amém? Diga a glória a Deus. Os apoios, se ela quiser sentar, pode sentar para você entender a palavra. Olha só, hoje eu queria dizer para você da importância que é a presença de Deus na vida do cristão. Amém? Eu tenho falado alguns dias aqui, por exemplo, nós tivemos uma vigília aqui quarta-feira e foi uma bênção. Quem veio? Foi ou não foi? Estava um frio, mas foi uma bênção. E dia 28, que é a última quarta desse mês, nós vamos ter outra. Para que isso, bispo? Porque um cristão sem presença, um cristão sem a presença de Deus não frutifica. Ele continua sendo o mesmo. Porque o que muda em nós é a autenticidade de Deus na nossa vida. É a confirmação, o selo do Espírito Santo que desceu sobre a nossa vida e confirmou que nós somos dele e ele é nosso. Está dando para entender? Sim ou não? Então, o processo é mais ou menos assim. A gente chega na igreja, a maioria que chega na igreja chega em busca de resolver um problema, não é? E aí, naquela busca de resolver o problema, nós vamos conhecendo direções que Deus nos dá. É como se Deus jogasse a isca e nos pescasse para nos ensinar o processo da salvação e do encontro pessoal que a gente vai ter com Ele. Então, quando a gente chega na igreja, a gente conhece Deus de informação. Porque, vai lá naquela igreja, ou vai lá naquele lugar, lá tem Deus, lá Deus faz isso, lá Deus faz aquilo, não é assim? E a gente vai em busca de alguma coisa para solucionar algum problema nosso. Quando a gente chega, a informação começa a mudar. Deus começa a trabalhar nessa informação para nos ensinar que mais do que resolver os nossos problemas, há um Deus que pode mudar a nossa vida. Então ele começa a nos colocar num processo. Num processo, por exemplo, de mudança, de confronto. Deus começa a confrontar a gente, ou seja, a gente vem para o culto e Deus começa a falar de perdão, quando a gente está cheio de mágoa, de rancor, de ódio dentro do coração, não é assim? Então a gente começa a confrontar, aí você vai no culto e parece que aquela palavra, ela foi isolada só para você. Já aconteceu com você isso? Sim ou não?
Parece que o pastor está olhando para o seu rosto e está dizendo assim: hoje eu não vou pregar para a igreja mais, o pastor está pregando só para mim. Quem falou para ele que eu estou passando isso? E na verdade, quando acontecem essas situações, é o próprio Deus que realmente isolou aquela palavra para nós. E na verdade aquela mesma palavra está saindo de uma maneira diferente para todos os corações que estão presentes. Ou seja, a palavra é a mesma, mas vai chegando no coração dela, da outra, do outro, daquele lado, daquele outro, da maneira que Deus quer falar e do entendimento que Ele dá para você. Amém? Então Deus vai nos conduzindo, Ele vai nos levando a uma busca incessante e vai nos deixando mais faminto pela presença dEle. Uns continuam famintos para resolver problemas, e outros vão tendo mais fome da presença de Deus. Aí eu te pergunto, quem já comprou pão aqui? Eu vou fazer um pleonasmo aqui, né? Eu vou usar um tema para falar na linguagem popular, pode ser? Quem já comprou pão na padaria? Tem gente que fala: bicho, pão vende no açougue. Não. Né? Quem já comprou pão na padaria? E quando você chega na padaria, a sua esperança é chegar lá e o pão está o quê? Você está brincando. É verdade? Eu pensei que era só eu. Não é assim? A esperança é que quando você chega na padaria, o pão esteja quente. E chega, está até... Né? Você fala: oh, esse pão é bom. Pão nem bom é, pão é igual a tudo. Mas só porque ele está quentinho, já te ganhou. Então, a mesma coisa é o cristão. E se todo dia ele vem na padaria e não recebe o pão quente, chega uma hora que ele vai começar simplesmente só comer pão murcho, pão amanhecido. Muitos cristãos hoje só vivem de palavras dos outros. Amém? O que é viver de palavra dos outros, bispo? É do que o outro fala, do que o outro diz, mas do que Deus fala para ele mesmo, pão quente, quase nada. Porque o que faz o pão quente nos alimentar todo o tempo? A padaria está todo o tempo. É a minha busca pela presença de Deus. E hoje eu quero dizer para você, antigamente, Deus ele se manifestava dessa maneira. Está vendo aqui o santuário? Lá dentro tem 2 obreiros aí, por favor, rapidinho. Um para segurar aqui, um segura aqui e o outro segura lá. Isso. Lá dentro tinha a arca da aliança. Bispo, o que era a arca da aliança? Era o lugar, era a presença de Deus. E o que tinha dentro da arca que nós lemos aí? O que tinha? O maná, o bordão de Arão e as tábuas da aliança. 3 coisas importantes que tinham dentro da presença de Deus. E só podia entrar aqui dentro o sacerdote para apresentar a oferta pelo pecado, pela vida do povo. E ali Deus se manifestava. Se a fumaça viesse na horizontal, era porque aquilo não tinha sido aceito. Se espalhava. Se viesse na vertical, era Deus aspirando como aroma suave o que aquela pessoa tinha ofertado. Amém? Mas o mais importante que tinha ali dentro, no Santo dos Santos, era a presença. Porque para que servia no meio de um deserto, um tabernáculo, um santuário, se não tivesse lá dentro a presença? Pode fechar. Agora olha para quem está do seu lado e diga assim: para que serve o ser humano
sem a presença. Está dando para entender? Para que serve o ser humano sem a presença? Lá dentro a Bíblia diz que tinha 3 coisas. Primeiro, eu quero falar dessas 3 coisas para você. Primeiro, a Bíblia diz que era o maná. O que era o maná, bispo? Houve um tempo que o povo estava vivendo na escravidão. E eles começaram a clamar a Deus lá no Egito. Quem não vinha no culto e assistia aquele negócio do Egito? Como que era o nome? Os 10 mandamentos? Que passava justamente na hora do culto. Lembra? Só lembra desse aí? Era. Oh, meu Deus do céu. E então aprendeu bastante, né? Que era o povo do Egito vivendo na escravidão. Eles clamaram, Deus levantou Moisés. E na hora que o povo estava sendo levado para Deus, para uma terra que era de leite e mel, uma terra próspera, abençoada, tirando eles da escravidão, eles começaram a reclamar que não tinha comida. E Deus enviou do céu o maná. Só que Deus disse o seguinte: tem que comer logo, porque esse maná, do maná, só vem quando a presença está na nossa vida. Porque o homem, por mais título que ele carregue de, aquele ali é segurança, ele não segura nada, ele não nos provém nada. E no momento que mais você precisa do homem, ele pode vir a faltar e você não tem a segurança que Deus dá. Agora lembra, o maná fora da arca se estragava no dia, mas com a presença conservava. Por que o homem, ele sente essa falta de segurança, essa falta de desprovisão? Ele tem medo do que vai acontecer, das coisas que vão acontecer, porque ele está distante da presença. Porque quem tem a presença na sua vida, ele sabe que mesmo que ele esteja enfrentando o maior deserto da vida dele, naquele deserto não vai faltar nada. Deus está com ele e vai gerar a provisão que ele precisa. Isso quer dizer, olha aqui para o bispo, abre a sua mão, lá na sua casa, no seu trabalho, no lugar que você habita, no lugar que você está, na vida que você vive. Você, quando tem a presença, tem provisão de Deus na sua vida. Amém? É por isso que o cristão de verdade, em tempo de crise, sorri. Não é que ele é diferente, não é que ele está ficando louco. É que no tempo de crise, ele tem a presença que conforta ele. Eu tenho segurança. Eu tenho segurança. Mas você não está vendo? O governo decretou isso, aumentou aquilo, fez aquilo outro. Pode fazer o que for, a segurança está comigo. Eu só vou perecer o dia que a presença sair, porque o dia que ela sair da minha vida, o maná se estraga. Mas enquanto a presença do Senhor estiver na sua vida, o maná está lá dentro, provendo segurança para você. Quem está entendendo? O maná, ele veio no momento mais difícil que o povo do Egito estava vivendo. No tempo mais difícil, no tempo em que eles estavam vivendo uma escravidão. Sabe o que eles comiam? Cebola e alho. Eram chicoteados, apanhava, só comia o que não prestava. Mas sabe o que a presença dizia? Enquanto vocês estiverem comigo, enquanto eu estiver conduzindo vocês no caminho, não vai faltar nada. Olha aqui para o bispo. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. E o desespero, por que bate, bispo? Falta da presença. Lembra que eu dei o exemplo da criança quando está dentro da barriga da mãe? Ela mexe, ela acende. Por isso a importância de você ter o Espírito Santo. Porque é Ele que nos vai mantendo.
Enquanto tem gente arrancando cabelo, e agora, e agora, e agora? Tem gente chamando pelo Chapolin Colorado, não é? Quem poderá me ajudar? Você está gritando do céu, o meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Altíssimo. Está dando para você entender? Então, dentro da arca tinha o maná, mas também tinha a vara de Arão que florescia. Bicho, que vara é essa? A Bíblia diz que Arão começou a ser contestado, se ele era ou não a geração que estava sendo escolhida por Deus. Então Deus pegou e falou assim, ó, faz o seguinte, reúne aí a galera aí, e a vara que florescer. É que meu cajado está lá dentro, não posso pegar lá agora. Mas ele disse, a vara que florescer. Tem outra. Essa foi a que eu escolhi. Esse é o que vai ter autoridade, que vai reinar. Então a Bíblia diz que Deus mandou cortar um pedaço de amendoeira. Um pedaço de uma vara. E todo mundo ficou esperando para ver qual vara florescia. E a que floresceu foi a de Arão. Mas olha que interessante. Faz um teste. Chega lá numa árvore, lá na sua casa, em qualquer lugar. Pega um pedaço de pau e fica lá esperando ver se ele floresce. Hã? Floresce não? O que vai acontecer com o pau? Vai secar. Mas com a presença floresce. Vai entendendo? Com a presença ele floresce. Então a de Arão floresceu. E aí eu fico imaginando a cara dos outros que estavam segurando a vara, orando para a vara de Arão florescendo. Dá até dó de fazer isso, né? Do quê? Pega lá. Vai, pastor, tem que ser rápido. Eu vou te dar o recado, é sem quebrar. Segura a vara de Arão aí. Ó, era só uma? Fica aqui, mas gente. Tá. Todo mundo segurando a vara. E Deus falou, a que florescer é a que eu escolhi. Aí eu fico imaginando, todo mundo olhando para a cara de Arão, um pedaço de madeira que já estava morto, cortado da árvore, e a de Arão. Não, você sabe o que eu acho interessante? É a cara de quem estava olhando a vara florescida. É aquela cara assim, ó. Não é? Sim ou não? Abre a mão. Assim vão ficar aqueles que não acreditam em você, que desacreditaram de você, que não te valorizam, que olham para você e dizem assim, ó, esse nunca vai sair da onde ele está. Ei, só dá um recado para ele, que quem tem a presença floresce. Aí fica assim, ó. Ri? Pode rir. Mas quem ri por último ri melhor. Não é assim? E a Bíblia diz que dentro da arca, pode sentar, pastor, sua vara não floresceu não. Tinha o maná, que era a provisão, e tinha que era a bênção, o sucesso de Deus na nossa vida. Você vê por aí muita gente correndo atrás do sucesso. Mas o sucesso, ele não vem pela força do braço. Tem gente lutando contra a própria força.
para ver se consegue chegar a algum lugar. Se frustra. Quer ser bem-sucedido no amor, quer ser bem-sucedido na vida profissional, quer ser bem-sucedido. Deixa eu dizer para você. Aí ela olha e diz assim: por que fulano é bem-sucedido e eu não sou? Porque o que faz você ser bem-sucedido, florescer, é a presença. E por que o senhor está dizendo isso, bispo? Porque tem pessoas que ainda não se ligaram, não se deram conta. Deus não quer fazer um milagrezinho na sua vida. Deus quer colocar dentro da sua vida o maná. Deus quer colocar dentro da sua vida o bordão que floresce. Ou seja, imagina, se você tem a presença, você tem provisão, segurança e é bem-sucedido. É bem-sucedido no relacionamento, é bem-sucedido no casamento, é bem-sucedido na vida financeira, é bem-sucedido no que faz. E isso não é para você, isso é para mim, é para você, é para todos aqueles que andam pela palavra. Deus não nos chamou para esquentar a cadeira de um culto. Deus nos escolheu para que a presença dele habitasse em nós. Você é o vaso que hoje Deus quer colocar o Espírito dele. Para quê, bispo? Para que aonde você vá, a provisão vá contigo. Você seja bem sucedido no que faça. Mas isso não é obra do acaso, isso é obra do Altíssimo. Isso não é obra do acaso, é obra do Altíssimo. E tem gente que diz assim: estou indo na igreja, minha vida não muda. Igreja não muda a sua vida, quem muda a sua vida é a presença. Mas a busca constante do ser humano para ter sucesso, para vencer, para progredir, e ele tenta, e ele faz isso, e dá errado, e tenta aqui, e faz aquilo, e faz o outro, e monta aqui, e monta ali, e desmonta lá, e não sei o que tem, e ele está procurando o sucesso, sabe por quê? Porque, diga comigo, todo ser humano tem vontade de ser bem-sucedido. O sucesso só vem pela presença. O sucesso que o mundo dá é passageiro. Vamos falar daqui da onde a gente mora. Mina, seus cabelos é da hora. Quem lembra? Nossa, você lembra? Quem era? Mamonas? Fez sucesso? Ou pouco? Muito. Passou. O sucesso passa. O sucesso desse mundo passa. A nossa busca não pode ser enfocada nele. A nossa busca tem que ser enfocada em Deus, na presença. Aí você vai ser bem-sucedido. A busca do ser humano por ver as coisas melhorarem é muito grande. Mas quando você fala de buscar pela a presença, é muito pequena. Quantas vezes você diz assim: olha, vamos fazer uma campanha esse mês pela vida financeira. Bispo, é isso aí que eu estou precisando. Mas quantas vezes você fala assim: vamos subir um monte esse mês para orar pela vida espiritual. Eu estou precisando também, bispo, mas não dá, porque no outro dia eu trabalho, no outro dia eu tenho isso, no outro dia eu tenho aquilo, no outro dia. Quando ia para o forró, trabalhava também. Virava a noite no risca-faca. Não é? E no outro dia, chegava no trabalho. Como muitos que trabalham com os senhores, chegam virados da noite, principalmente de noite de sexta para sábado. Virado da bagunça, do forró, do fluxo, etc, etc. E estão lá com os olhos. Mas quando é para Deus, não dá, porque sabe o que é? Dói a coluna. Deus me livre, subiu o monte, bicho. Faz um favor para mim, ore lá pela minha vida.
a busca pela presença é muito pequena. Quando Deus está dizendo da importância da presença, Ele está dizendo da importância do que nós fazemos para ter a presença. E a presença não tem simplesmente porque eu quero, não. Deus, Ele vai preparar o vaso para que a presença seja derramada. Ninguém põe coisa suja em copo limpo para tomar água, põe? Não, lava o copo, limpa o copo, para que a água seja limpinha. O que é que a gente faz pela presença? O que você tem feito pela presença de Deus? O que você tem feito pela provisão de Deus, para que a provisão não falte? Porque tem muita gente que passando por necessidade, não porque Deus quer, é porque está faltando a presença. Tem muita gente querendo ter sucesso, mas o sucesso não vem. Por que que não vem o sucesso? Porque o sucesso vem pela presença. Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus aí para me ver. Quem está dormindo, diga amém. Dorme não, pelo amor de Deus. A nossa vida é regida pela presença. Só que nós demoramos para aceitar. Sabe por quê? Porque para ter a presença nós precisamos mudar algo dentro de gente. Vontade, tirar desejos. Tem que acordar cedo para vir para a igreja. Tem que se tornar dizimista. Tem que obedecer a palavra. Então começa a se tornar difícil. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele quer ter êxito fácil. Sabe quais são os vídeos mais assistidos no YouTube? No YouTube? É que eu tenho que falar YouTube. Se eu falar YouTube, eles cortam lá depois. Sabe quais são os vídeos mais assistidos? São os vídeos que motivam a pessoa. Como ganhar o primeiro milhão. Gente, tem tanto vídeo de como você ganhar o primeiro milhão e até hoje não vi ninguém ganhar o primeiro milhão. Era para ser todo mundo milionário. Todo mundo era para ser milionário, porque era só assistir o vídeo. Igual a mulher, bicho, deixa eu ler sua mão que eu vou te dar o número que você vai ganhar na loteria. Eu falei, então por que tu não joga? Você tem um número e você vai querer dar para mim o que pode ser seu? Se eu tivesse a receita de como ganhar 1 milhão, passei a receita. Por exemplo, quem já fez bolo de cenoura com chocolate aí? Quem já fez? Já fez. Levanta a mão só para mim saber, porque você nunca trouxe. Nunca vi não. Lá tem a receita ensinando, não tem? Faz, dá certinho. Então por que todo mundo não fica milionário? Então, todo mundo tem 1 milhão. São os vídeos que mais vendem. Sabe por quê? Porque todo mundo está em busca pelo sucesso. Todo mundo quer ser milionário fácil. Mas você quer ser bem sucedido? Porque ser milionário é uma coisa, ser bem sucedido é ser mais que milionário. Porque muitos milionários não são bem sucedidos. Muitos milionários, tudo que tem, só tem dinheiro. E não são bem sucedidos. Muitos milionários não têm esposa. Muitos milionários vivem com 4, 5, 8, 10 mulheres por aí. Muitos milionários não têm vida. Porque vivem em função do sucesso. Em função de dinheiro. Dinheiro é bom, bispo? É. Mas quando ele vem provido pela presença. Porque ele vem na medida certa. Ele vem no tempo certo. Ele vem na estrutura certa. É por isso que antes de Deus fazer algo pelo ser humano, primeiro Ele dá provisão, segurança e coloca estrutura. Não é, a vida não é bagunça, como a motivação muitas vezes fala. É simples, quer ver como motivação é bom? Você começa a motivar, quer ganhar dinheiro? Corta cabelo. Aí pronto, bota o vídeo lá de cortar cabelo. Aí a pessoa vai e diz, bispo, agora, hora aí que eu
vou cortar o cabelo. Aí vem, traz a tesoura, 20 horas, e vai começar a cortar o cabelo. Você dá o cabelo para ela cortar? Nossa. Hã? Mas você não vai saber. Aí a pessoa olha para você assim, ó, primeiro dia que eu estou cortando o cabelo hoje. Hã? Olha, resolvi dar uma olhadinha no seu cabelo, vou fazer uns cortes aqui que eu aprendi. Lá para cortar o cabelo na escola de cabeleireiro é de graça. Tu vai lá? Ah, não vai. Por que não? Porque você quer pessoas que saibam. Então, ser bem-sucedido, tudo tem um começo, uma estrutura. A pessoa vai aprender, vai se formar, vai crescendo e vai crescendo. Até o início é difícil. Eu fui fazer um check-up segunda-feira, cheguei lá no laboratório para tirar o sangue. Aí a moça falou, estica o braço. Acostumado, estiquei o braço. E ela veio. Falei, veio aqui, não falta, dona. Pode tacar a seringa aí. Ela falou, não, nós vamos tirar por um processo novo chamado a vácuo. Falei, vixe. A vácuo eu só troquei o óleo do carro. É a maquininha que suga, né? Eu falei, vai ser a vácuo. Pegou meu braço. Pegou a agulha desse tamanho assim, ó. E foi. Quase saiu no cotovelo. Você está rindo que não era tu que estava lá. A agulha quase saiu no cotovelo. Aí veio a chefe na porta para me ajudar. Porque eu estava de jejum, era 7 e pouco da manhã. Não é assim! A agulha estava desse tamanho dentro do meu braço. E ela, não é assim não! Eu olhei para ela e falei... Comecei bem. Check-up. Desse tamanho a agulha já está dentro do braço. Ela disse, não, assim não, ó, tá vendo? E aí ela vai com o negócio para enfiar, para sair um sangue, não sai sangue. Ela disse, é que tu atravessou a veia. Ali só estava saindo miolo. Estava pegando, estava saindo no cérebro já o negócio aqui. Aí, olhei para ela, a mocita, ela falou, então como é que é? Tirou. Aí ela pegou a agulha, e ela estava com a agulha assim, ó. Vamos no outro. Aí eu falei, nesse? Olhei para a agulha, eu falei, moça, pode dar uma forcinha para ela? É o primeiro dia dela? Ela falou, é que ela está aprendendo. Então, já que eu sou a cobaia, a senhora pode ajudar? É. Aí a profissional veio, que já passou pelo que ela passou. Não é? Já também teve isso na vida dela. Aí eu olhei para ela e falei assim, ó dona, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu entendo o que a senhora está vivendo. Se a senhora não fizer assim, a senhora nunca vai aprender. Falei para ela, ela falou, ficou calmo, passou. Eu falei, ó, amanhã vai ficar roxinho, vai ficar bonito. Vou lembrar da senhora e vou ainda orar pela sua vida. Né? A outra veio, parecia que tinha furado a veia artéria. Era sangue que saía que não parava. Acabou. 5 minutos tirou o sangue, acabou. Por quê? Experiência. Quando Deus está dizendo que se você tem a presença, não lhe falta maná, segurança, é porque Ele capacita, Ele ensina, Ele te fortalece, Ele te dá a provisão certa, a direção certa, o lugar certo. Então você não fica dando tiro para o alto. Quem está entendendo? E Ele disse que tinha mais uma coisa dentro da arca. Era o quê? A tábua. A tábua que era os 10, diga comigo, a palavra, bicho. A palavra. Está com a Bíblia aí? Dá uma corridinha para trás aqui, ó. João.
Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 15. Encontraram? Versículo 15, capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz aí. Vamos ler comigo. Lê aí. Se permaneceres em mim. Ó, vamos lá. Se permaneceres com a presença, tem provisão e maná, né? Provisão, e tem também sucesso. Terceiro, ó. Se permaneceres em mim e as minhas palavras, qual palavra? Essa. Quando você tem a presença, eu vou te ensinar aqui agora para você entender. Você tem provisão, segurança, que é o maná. Tem a vara que floresce, que é o sucesso. E quando você permanece nele, você obedece a palavra. Olha aí, lê comigo. Se minhas palavras permanecerem em vós, leia. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está dando para entender? Hã? Olha só, 3 coisas importantes que a presença traz na nossa vida: provisão, sucesso e milagres, vitórias. Pensa, tudo, ele disse, tudo que você pedir, está aqui, ó. Tudo que você quiser, vos será feito. Por que ele diz tudo que eu quiser? Ah, bispo, tudo que eu quiser, mas deixa eu explicar para você. Antes de você chegar aqui, ele disse, se minhas palavras permaneceis em vós. Quando a palavra de Deus permanece em vós, o nosso querer já não é mais nosso. Ele já mudou. Porque tem coisa que nós queremos que só vai danificar a nossa vida. Por que é importante a palavra permanecer em nós? Porque quando a palavra permanece em nós, ele nos ensina a direção, ele nos tira o amor pelo dinheiro. Amém? Quantas são as pessoas que vêm para a igreja, pedem para Deus um trabalho, Deus abre uma porta para ela e ela abandona Deus por causa do trabalho? Quantas pessoas são curadas e nunca mais voltam? Quantas pessoas que você conhece recebem o milagre? E quantas só vêm bater na porta de Deus quando precisa de um milagre? Quantas? Faz assim, bispo, ó, muitas. Mas Deus não chamou você para ser assim. Deus chamou eu para ser como, bispo? Cheio da presença. E cheio da presença você tem provisão, a segurança, é bem sucedido. E a palavra te garante que o que você precisar, Deus vai acompanhando, fazendo. Você precisa de Deus no seu casamento, Deus está lá no seu casamento. Você precisa de Deus na sua vida financeira, Deus está lá na sua vida financeira. Aonde você precisar, Deus vai estar lá contigo. São 3 coisas que o mundo lá fora não pode nos dar. São 3 coisas que quem está lá fora, os amigos, os melhores amigos, não pode nos oferecer. São 3 coisas que o dinheiro não pode comprar. São 3 coisas que o ser humano só adquire através da presença. Então, se você acha que Deus chamou você para fazer uma oração numa igreja, o objetivo de Deus é despertar você, é lutar com você, até o dia em que você tome a consciência que o mais importante
Não é nada disso que você precisa, é a presença. Porque com ela, tudo que você precisa vai ser feito. Olha o que é que diz mais embaixo aí, diz assim, ó: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quer dizer isso, bispo? Que Deus quer você, ó, florescendo, ó. E assim vos tornareis meus discípulos. Então não dá para ser discípulo sem ter a presença, sem obedecer a palavra. Não dá para ser discípulo frequentando igreja. Dá para ser discípulo quando você de verdade reconhece que a presença é a coisa mais importante de Deus na sua vida. Amém? Bispo, então que bom. Eu vou buscar a presença de Deus na minha casa. É por isso que eu estou te mostrando o santuário. Se você conseguisse fazer isso em casa, se não precisasse da igreja, né? Seria excelente. Não precisaria, pronto, não precisaria. Acabou, você buscava em casa e resolvido. Mas por que precisa da igreja? Porque a igreja é o lugar propício que Deus criou para que você procurasse pela presença. Antigamente, o santuário era o lugar propício, separado, para que quem quisesse a presença, procurasse pela presença. A presença de Deus, olha aí para quem está do seu lado, diga assim, ó: a presença de Deus é a coisa mais importante que o ser humano pode ter na vida. Não esqueça disso. Amém? E se você precisa de milagre, se você precisa de coisas de Deus, anseie mais pela presença do que o milagre. Que isso que você está precisando, Deus vai colocar assim, ó, como um sopro na sua vida. Repito, claro que para buscar a presença tem renúncia. Buscar a presença tem renúncia. Tem gente que chega na igreja assim, ó. Não é? Sim ou não? Bom dia. Bom dia por quê? Tem gente que chega assim. Tem gente que chega na igreja assim. Tem gente que chega na igreja e só está esperando a hora do milagre. Mas o mais importante é a presença. Amém? Quando Deus estava falando comigo ontem à noite sobre isso aqui, Deus estava pedindo para aclarar o ser humano. Para aclarar, quem é de Deus aí? Para aclarar você, para você despertar que o que Ele quer fazer é muito maior do que você imagina. Vou encerrar aqui, ó. Como meu Pai me amou, também vos amei. Ele diz: permanecei no meu amor. Se guardares os meus e permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no amor permaneço, tenho-vos dito as coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que ameis uns aos outros assim como vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus, se fazeis, diga comigo, se fazeis o que vos mando. Mas já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto. Deu para entender aí? A fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha o que Jesus falou. Jesus falou assim, ó: não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você.
E escolhi para que você dê muito fruto. Fruto. E que tudo, quando você aprender isso, tudo que pedires em meu nome ao Pai, crendo, Ele vos conceda. Amém? O lugar que Deus quer habitar, diga assim, ó, é o meu coração. Para isso, a gente tem que pedir para Deus arrancar tudo que não presta de dentro, para que Ele possa colocar o coração dele dentro da gente. Glória a Deus. Eu dei um coraçãozinho sexta-feira aí, você tem ele? Sim ou não? Então eu queria convidar você para orar. Tem alguém que não tem? Se você não tem, tem coração aí? Tem? Não? Tem mais aí? Eu dei um coraçãozinho, não precisa nem você tirar do saquinho. E eu falei que nós íamos, alguns domingos, fazer uma oração profética. Qual é, bicho? Pedir para Deus tirar tudo que deixa nosso coração assim, ó. Amém? E o que deixa o coração assim? Mágoa, rancor, orgulho, prepotência, aparência, né? Mentira. Tudo que não presta vai se tornando ali dentro do nosso coração algo. Ó, quantas pessoas, um dia atendi uma moça que o coração dela estava endurecido por traumas do passado. Se você tem traumas do passado, escuta uma coisa que eu vou lhe dizer. Olha aqui para o bispo. Presta bem atenção que eu vou lhe dizer. Tudo que deu errado no seu passado, Deus escolheu você para você dar certo agora. Amém? Se lá atrás deu errado, desconsidera. É porque lá você estava sem a presença. Agora com a presença, aonde você for, você vai dar certo. Bispo, eu tenho medo de me casar porque lá atrás deu errado, mas agora vai dar certo. Eu tenho medo de me relacionar porque lá atrás eu fui abusado, mas agora vai dar certo. Tudo que você deu errado lá atrás, com a presença, Ele te dá provisão, bem sucedido, e tudo que pedires ao Pai, Ele te entrega. Então você será bem sucedido. Amém? Deu errado? Deu. Passou. A partir de agora vai dar certo. A gente só precisa pegar o velho e ó. Ah, vocês fizeram com ferro agora, né? Existe sexta-feira que eu comecei a quebrar. E quebrar. Pede para Deus. Agora, quando você for quebrar, fala para Deus. Pode pôr a máscara, ninguém vai ver não. Mas fala para Ele. O que deixa seu coração duro? Seja verdadeiro. Porque a gente sabe, não sabe? Sabe ou não sabe? Você sabe. Bispo, sou o mais mentiroso que existe. Fala para ele. Ele disse, se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar. Não é assim? Fale com Ele. E conforme você vai orando aí, vai quebrando. Quando você vê que já falou e quebrou, joga aí no chão e pisa em cima. E aí a gente vai começar a orar. Aí pode deixar no chão que depois a gente pega. Quem entendeu? Uma coisa não pode. É você estar dentro da igreja, estar com a palavra na mão e continuar sendo o mesmo. Concorda comigo? Sim ou não? Se Deus está ensinando você que com a presença dEle você pode ter tudo. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Segura aí o seu coração nas mãos, fecha seus olhos. Espírito Santo, obrigado, Senhor, por essa palavra.